paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez este vídeo, eu te convido a você se inscrever em nosso canal. Passe também para os seus amigos, parentes, amigos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, os irmãos que têm grupos na igreja. Passe esse vídeo para as pessoas também se inscrever em nosso canal. Compartilhe, amados irmãos, nos dê uma força aí, e para que outras pessoas também sejam edificadas e abençoadas, amém? Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre o seguinte assunto nesse último trimestre de 2021. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo para os gentios, para a igreja de Cristo. Então, amados irmãos, nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, nós estamos estudando sobre o ministério do apóstolo Paulo. Então, hoje nós vamos falar sobre o ministério do apóstolo Paulo. Nós estávamos falando sobre a lição 5, a continuação do estudo. A primeira parte, amados irmãos, já está aí no YouTube. Não só tem esse vídeo, mas tem vários vídeos. É só você abrir a playlist, escrever aí meu nome, EBD, Escola Dominical, Marcelo Oliveira. E tem outros vídeos também de outros assuntos que você se interessar de ver. É só você escrever meu nome aí ou procurar na playlist. Na playlist tem muitos vídeos sobre estudo da Escola Dominical, outros vídeos também, amém? Então, amados irmãos, assista lá, ajuda nós, amém? Amados queridos irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós estávamos falando sobre o título Jesus Cristo, esse crucificado, a mensagem do apóstolo. Nós vamos continuar, amados irmãos. A segunda parte, o segundo ponto fala o seguinte, o título, expressões-chave na doutrina de Paulo. Algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos. Evangelho de Cristo, além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, Romanos 1 e 17. Então, amados irmãos, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, para nós estudarmos a palavra de Deus. Romanos 1 e 16 fala o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Paulo, ele foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, ele foi chamado como servo do Senhor Jesus Cristo para pregar a palavra de Deus. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, primeiramente ele pregou para os judeus. Nós sabemos que os judeus, o Cristo, igual fala aqui na revista, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, para eles era blasfêmia. Nós vemos que o apóstolo Paulo pregava o Cristo verdadeiro, o Cristo que morreu na cruz, o Cristo que ressuscitou. E para os gregos era maldição. E nós vemos, amados irmãos, que nós vemos que a salvação chegou a toda a humanidade. Nós vemos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós vemos que destituídos, todos nós estávamos afastados da glória de Deus. Por causa do que estava afastado da glória de Deus? Por causa do pecado. Nós vemos que o pecado começou no primeiro casal e veio até a raça humana, veio a todos, homens e mulheres. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, pegava as notícias de Cristo, que Cristo, ele é
o Cristo verdadeiro, aquele que morreu, mas não ficou aí pendurado na cruz. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, nós vemos, amados irmãos, que eles achavam que era loucura. Nós vemos que aqui fala, o evangelho, ele leva, traz boas notícias, traz alívio para a alma, daquela alma que está cansada. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, amados irmãos, nós sabemos que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala Marcos 16:15, Jesus ordenando a todos. Nós sabemos que Cristo, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E nós vemos, amados irmãos, que Cristo falando com a igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ide, sair, pregar nos ônibus, pregar nas prisões, pregar nos hospitais, pregar para os vizinhos que não conhecem a Cristo. Então, amados irmãos, essa ordenança é para todos nós, anunciar Cristo, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou. Ele não está mais na cruz, ele vive eternamente. O segundo ponto, amados irmãos, fala Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz na lógica paulina é o tema dominante na mensagem do evangelho. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas. Ele escreveu 13 cartas paulinas. E nós vemos, amados irmãos, que a primeira carta, ele falou sobre a revelação da justiça de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que depois de Romanos, ele escreveu a segunda carta. O assunto que ele falou sobre os problemas que havia na igreja de Coríntio. Nós vemos que a igreja de Coríntio tinha todos os dons, mas havia dissensões na igreja. Nós vemos que o apóstolo Paulo chegou à igreja de Coríntio, pregou a palavra de Deus ali em Coríntio, ensinou a igreja de Coríntio como que deve usar os dons. E nós vemos, amados irmãos, que ele escreveu a segunda carta de Coríntios, que falou sobre a glória através do sofrimento. E nós vemos, amados irmãos, ele escreveu o livro de Gálatas, que falou sobre a salvação pela graça mediante a fé. E nós vemos que ele escreveu o livro de Efésios, Cristo e sua igreja. E ele escreveu o livro de Filipenses, Alegria de Viver para Cristo. Ele escreveu o livro de Colossenses, A Supremacia de Cristo. Ele escreveu o livro de 1 Tessalonicenses, falou sobre a volta de Cristo. Ele alertou a igreja sobre os falsos profetas. Ele escreveu o livro de 2 Tessalonicenses, a volta de Cristo também. Ele escreveu o livro de 1 Timóteo, que ele falou sobre a doutrina e a piedade, ensinou a igreja em Timóteo. Esse livro, 2 Timóteo, também escreveu. Só um pouquinho, queridos. Ele falou sobre a perseverança inabalável na fé.
escreveu o livro de Tito, que falou sobre a sã doutrina e as boas obras. O livro de Filemão, sabemos que o livro de Filemão só tem um livro, só um capítulo, que ele falou sobre a reconciliação. Ele escreveu essa carta 62 depois de Cristo. O livro de Hebreus, que é o último livro que ele escreveu, que ele falou sobre o melhor conserto. Então, amados irmãos, foi as 13 cartas que Paulo escreveu. Então, Paulo escreveu ensinando a igreja de Cristo. Nós vemos que ele fundou a igreja, ele discipulou aquelas vidas. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele falando que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas aquele que conhece a palavra de Deus é poder, é maravilha. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, continuando aqui, ó. Se o mundo julgasse como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirma que a mensagem era sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura àquele que não crê, mas o poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor, esse constante sabedoria e loucura está preto. Então, nós vemos, amados irmãos, que aquele que é poder de Deus, nós sabemos que a sabedoria, queridos, a sabedoria não é humana, é sabedoria divina. Então, nós vemos, amados irmãos, que para o homem, para aqueles que têm só inteligência, que têm só conhecimento humano, é loucura. Mas aqueles que têm o poder, têm o Espírito Santo, têm Jesus Cristo, é poder, é salvação. Nós vemos, amados irmãos, que a salvação veio a todos os homens através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós vemos que o Cordeiro de Deus tira todo o pecado do mundo. Então, amados irmãos, a cruz e a ressurreição de Cristo é a mensagem a qual devemos falar em todo momento. Aqui fala a cruz de Cristo está cheia de poder de Deus, porque foi o meio pelo qual Jesus realizou a nossa salvação, quando derramou seu sangue e morreu por nós. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a cruz e a ressurreição de Cristo é poder em nossa vida. Então, aqui fala, Cristo ressurreto. Não há mais importância na morte de Cristo, se Deus não tivesse ressuscitado. Sem ressurreição, a cruz não teria sentido. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele veio como homem, ele se encarnou. Nós vemos que Deus, Jesus e o Espírito Santo é o mesmo, é uma só essência. Nós vemos que Jesus, quando ele estava ali com Lázaro, ali, com aquela família ali em Betânia, nós vemos que Jesus, ele foi para outra cidade com seus discípulos, aquela multidão, para fazer milagres. E nós vemos que Lázaro adoeceu ali em Betânia. E nós vemos, amados irmãos, que ele morreu, ficou 4 dias na sepultura. E a Marta chorava muito pela morte do seu irmão. E nós vemos, amados irmãos, que a Marta falou com o mensageiro, fala com Jesus que o amigo dele está morto. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, vendo aquela notícia, foi até a cidade que ele estava, e saiu da cidade que ele estava, foi até Betânia. E falou com Marta, Marta, não chores. E ele pediu a permissão ao pai. Pai, ressuscita Lázaro. Então, o Senhor falou, Marta, tira a pedra do teu coração. E Jesus disse, eu sou a ressurreição à vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas, amados irmãos, Jesus tinha poder de ressuscitar? Tinha. Mas ele pedia a Deus, primeiramente, o Pai, para poder ressuscitar Lázaro. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele veio com servo. Ele veio não para ser servido, mas sim para servir. E nós vemos que o apóstolo Paulo também, ele veio como servo de Jesus Cristo.
Ele veio para servir, não ser servido. Nós vemos, amados irmãos, que ele foi chamado por Cristo. Cristo encontrou com ele no caminho de Damasco. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala que a ressurreição de Cristo é para todos nós. Devemos crer na ressurreição. Então, amados irmãos, nós vemos que ele foi sepultado. Nós vemos que ele foi sepultado ali, aquela sepultura. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele não está mais lá, ele ressuscitou. Então, amados irmãos, devemos pregar não só a morte de Cristo, devemos pregar o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição. Então, Cristo não está na cruz mais, ele já ressuscitou. Então, amados irmãos, para os judeus, os gregos, eles achavam o Cristo que pregava não podia estar na cruz. Ele não podia sofrer na cruz porque era maldição. Então, para os judeus, era uma blasfêmia Cristo estar naquela cruz. E para os gregos era maldição. Como Cristo, sendo filho de Deus, está na cruz. Mas, amados irmãos, aquilo ali foi o cumprimento das Escrituras. Jesus teve que morrer para a humanidade, porque a humanidade estava contaminada pelo pecado. E Cristo se ofereceu por nós, dando a sua vida por mim e por você. Ele derramou sangue inocente na cruz do Calvário. Mas nós vemos que no terceiro dia, que é a Páscoa, quem significa a Páscoa? A Páscoa significa libertação. Então, foi a libertação do povo do Egito. O povo do Egito de Israel estava escravizado. O Senhor falou com Moisés na sarça ardia que não se consumia. Nós vemos, amados irmãos, que o Senhor falou com Moisés, vai até Faraó para falar com Faraó, para libertar o meu povo escolhido, que é o povo de Israel. E nós vemos que Faraó estava com o coração endurecido. E nós vemos, amados irmãos, que Deus falou com seus profetas. E nós vemos, amados irmãos, que houve 10 pragas. A última praga, a morte dos primogênitos. E nós vemos que depois das pragas, o coração de Faraó se quebrantou, não para Deus, mas para libertar o povo de Israel. E nós vemos, amados irmãos, que então, nós vemos que a Páscoa simboliza a libertação. Nós vemos lá em 1 Coríntios, Coríntios 11, 23, que todo mundo conhece, mas se renova a cada dia, que fala, porque eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso todas as vezes que em memória de mim. Então, amados irmãos, aqui falando sobre a ceia do Senhor, acerca da ceia do Senhor, o Senhor Jesus falando, fazer tudo isso em memória de mim. O pão simboliza o corpo, o sangue, o cálice simboliza o sangue de Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele está conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o último ponto, que o terceiro ponto, fala o seguinte, os efeitos da mensagem da cruz, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem do poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, curar enfermos, libertar almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar para a nossa vida o serviço do reino de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui fala os efeitos da mensagem da cruz. É uma vida no poder de Deus. Então, amados irmãos, Deus nos usou para fazer a obra dele. Deus nos usou através do Espírito Santo em nossa vida
para curar os enfermos. Nós não vamos curar, mas quem vai curar é Jesus. Nós oramos, mas Jesus que vai fazer a sua obra. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele nos ordenou a grande missão para pregar, não só a sua cura, mas pregar que Jesus salva, cura e liberta. Em São João 8, São João, abre sua Bíblia em São João 8. Oito de T2 fala o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados irmãos, primeiramente deve conhecer a verdade. Depois de conhecer a verdade, aí Cristo vai libertar. Nós sabemos que o homem estava, quando o homem não conhecia Cristo, ele estava preso, estava no pecado. Então, aquele que não conhecia Cristo, agora passa a conhecer Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos que nós devemos pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus vai levar o povo dele para o céu. Então, amados irmãos, devemos pregar primeiramente sobre salvação, pregar sobre que Cristo, ele vai curar, que Cristo vai tirar a pessoa do pecado, vai ter uma nova vida, e Jesus vai levar a igreja dele. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que isto é poder de Deus. Então, para o mundo que não conhece a palavra de Deus, é loucura. Mas, amados irmãos, para nós, como cristãos, nós conhecemos que poder, glória, é maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados irmãos, o terceiro ponto, parte 2, fala o seguinte: uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com esse deste mundo. Essa exclui a Deus e narcisismo humano. Recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquele que prostra diante de Deus. Reconhecer a nossa miséria e descobrir quem é verdadeiro Jesus. Então, amados irmãos, devemos ser humildes. Nós vemos que Jesus ensinou os seus discípulos. Nós vemos que Jesus, ele ensinou sobre a humildade, ungindo os pés dos discípulos. Nós vemos que Jesus, ele ungiu cada discípulo ali. Nós vemos que Jesus, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus ensinou a todo momento a humildade. Nós devemos ser humildes perante o Senhor. Nós devemos diminuir e o Senhor crescer em nossa vida. Aqui fala Mateus 11, verso 29. Tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, amados irmãos, Cristo é Ele que dá o descanso para a nossa alma. Nós sabemos que o jugo de Jesus, ele é suave. Aqui, amados irmãos, uma vida na dependência de Cristo. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar que nós somos, como o apóstolo Paulo, devemos ter plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Então, amados irmãos, devemos depender do Espírito Santo na nossa vida, porque, amados irmãos, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Nós vemos que Cristo enviou o Consolador aqui na terra, que é o Espírito Santo, para ajudar a nós. Então, amados irmãos, aqui fala, o Espírito nos agir, ter criatividade e fazer todas as coisas que glorificam a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Então, amados irmãos, precisamos do Espírito em nossa vida. Sabemos, amados irmãos, que o batismo com o Espírito Santo não é salvação.
Mas, amados irmãos, mas o Espírito, ele é, na nossa vida, é um revestimento de poder para nós vencermos a luta. Então, amados irmãos, nós vemos que a pessoa precisa ter o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala: os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, da humildade e dependência do Espírito Santo. Então, precisamos depender do Espírito Santo na nossa vida. A conclusão fala o seguinte, amados: a mensagem da cruz é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nos salvar. Então, irmãos amados, irmãos, nós vemos que a mensagem da cruz, para nós cristãos, é poder de Deus, mas para o mundo é loucura, é escândalo, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Nós vemos que Saulo ele não conhecia os primeiros cristãos, não conhecia o ensinamento dos primeiros cristãos, não conhecia Cristo. Para ele, achava que ele era uma seita, era um escândalo, pregando sobre Cristo, pregando sobre o Evangelho. Ele achava que aquele Cristo que ia ser pendurado na cruz não era um Messias, porque o Messias não podia sofrer numa cruz. Mas, amados irmãos, ele achava que aquilo ali era uma blasfema. Nós vemos que até a revista fala que ele era blasfemador, opressor, porque ele oprimia os primeiros cristãos, perseguia os cristãos, açoitava os cristãos. Mas quando ele foi até a caminho de Damasco, veio uma luz do céu resplandecente, falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Senhor? Sim, sou eu, sou Jesus a quem tu persegues. Então, nós vemos que ele estava perseguindo aquelas pessoas, mas ele estava perseguindo ao próprio Cristo. E nós vemos, amados irmãos, que depois da sua conversão, ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo era errado, que antes ele achava que estava certo, mas depois da sua conversão ele se arrependeu e teve uma transformação pessoal. E nós vemos, amados irmãos, que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Em outros vídeos aí tem explicação porque Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, porque Deus não mudou. Então, amados irmãos, se você não assistiu outros vídeos, assista lá para você entender essa lição, amém? Então, amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o seguinte título: Paulo no poder do Espírito, lição 6. Então, no próximo vídeo, espero os irmãos, amém? Então, irmãos, espero que os irmãos gostem e não deixe de comentar aí, deixa aí a sua opinião no vídeo, amém? E que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar orando para todos os irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nessa tarde, nessa manhã, ó Pai, para aprender a tua gloriosa palavra. Ó Pai, abençoa cada um assistindo este vídeo, meu Deus, possa sentir a tua presença, o teu poder. Ó Pai, abençoa cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos pregar a tua palavra, Senhor, que nós possamos, ó Pai, dar fruto, Senhor, para a tua obra, Pai. Ó Pai, a tua palavra, Senhor, diz, Pai, que pelos frutos eu vou conhecer a árvore, Pai. Ó Pai, que nós possamos dar frutos, Senhor. Ó Pai, que nós possamos dar bom testemunho como cristão, Pai, para que ele possa resplandecer a luz em nossa vida, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa, Senhor, cada um, meu Deus, que está assistindo este vídeo. Ó Pai, que abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.